Boa noite, irmãos, a paz de Cristo a todos. E nessa oportunidade eu queria mostrar para vocês aqui, aproveitando que eu estou nesse local, que tem esse quadro grande, para fazer um resumão, mostrar um resumão aqui do Apocalipse, certo? Então vamos aqui logo direto, né? No começo aqui do gráfico, eu queria mostrar aqui para vocês, Jesus, na sua primeira vinda, né? Ele veio como o verbo que se fez carne, está lá em João 1,14. Então, Jesus, a vinda de Jesus marca esse grande início aqui do cumprimento das profecias. E Jesus morre, né? A cruz aqui representa a crucificação, a morte de Jesus. E logo em seguida, no terceiro dia, Jesus ressuscita. E ele vai assunto aos céus, né? Tem a ascensão de Cristo. Está lá em Atos 1, 10 e 11. Onde é o momento que os discípulos estão, né? Está ali a multidão ali, os seus discípulos olhando para ele e vendo ele subindo aos céus, e aparecem dois varões vestidos de branco e dizem para eles, varões galileus, por que estáis olhando para cima, né? Então, do mesmo jeito, assim como vocês viram ele subir, ele virá, né? Então, a representação aqui das nuvens, da nuvem aqui na ascensão de Cristo. E aí aqui a era atual, que é o que a gente está vivendo atualmente, é o princípio das dores, né? E aí tá tudo lá em Mateus 24, bem detalhado o que é esse princípio das dores. Guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, terremotos, falsos cristos, falsos profetas, né? O esfriamento do amor, né, de muitos, né? Então, logo depois do princípio das dores, o próprio Cristo fala lá em Mateus 24 que é só o princípio das dores, né? Na sequência, em Mateus 24, vem primeiro o princípio das dores, depois vem a grande tribulação e depois vem a segunda vinda dele, né? O arrebatamento e a segunda vinda dele. Então, na sequência, vem aqui a última semana, que se chama Semana de Anos, né? Que são 7 anos, conforme está lá em Daniel 9, 27. Essa semana de anos, ela é dividida ao meio por conta de que nessa primeira metade dos 3 anos e meio é a ascensão do anticristo, do homem do pecado, do homem da iniquidade. E aí ele vai fazer um acordo com muitos. Só que na metade da semana ele vai quebrar o pacto, né? O pacto vai ser quebrado. E aí, nos outros 3 anos e meio, é o que Jesus vai chamar, né? O Daniel, está lá nos profetas, a grande tribulação. E aí vão ser 3 anos e meio de grande tribulação, onde o anticristo vai se manifestar com toda força, com todo o poder, conforme o próprio Deus vai lhe permitir, né? E aqui a outra característica dessa grande tribulação é a perseguição dos santos. Então, nesse período, 3 coisas serão muito marcantes, né? Nesse período aqui dos 7 anos, mas nesse daqui principalmente, haverá uma grande apostasia, né? Haverá a grande tribulação e haverá um grande avivamento, como nunca houve. Uma grande colheita de almas, né, para o Senhor, né? E aí, quando acabar, né, e aqui eu quero ler o texto que está lá em
Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 4. Diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Está falando da vinda de Cristo, da segunda vinda dele, né? Está falando da segunda vinda e está falando do arrebatamento. Então, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto, né? E ele diz: ninguém de maneira alguma vos engane, ninguém vos engane, porque não será assim, sem que antes venha o quê? A apostasia e se manifeste o homem do pecado. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no santuário de Deus, querendo parecer Deus, né? Que é o anticristo. Então, Paulo está falando aqui nesse texto de 2 Tessalonicenses 2, que a segunda vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele, que é o arrebatamento, não acontecerá sem antes se revelar o filho da perdição, que é o anticristo, né? Sem antes vir a apostasia e se revelar o filho da perdição. Que aí é o próximo fato aqui. Jesus vai vir na segunda vinda de forma visível. Diz o texto: todo olho o verá. Está lá em Apocalipse 1:7. Ele vem nas nuvens e todo olho o verá. Assim como os varões disseram quando ele foi assunto aos céus, da mesma forma como vocês viram ele subindo, da mesma forma ele virá nas nuvens, né? E lá em Mateus fala que vai ser com poder e grande glória, vai ser um acontecimento visível, né? Então vai acontecer aqui. Então aqui acontece a primeira ressurreição. A primeira ressurreição está lá em Apocalipse, quero ler aqui, diz assim, Apocalipse 24, versículo 4, né? E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados, decapitados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos, né? Que vai ser justamente o reino milenar, que é o próximo passo aqui. Então acontece o arrebatamento, acontece a ressurreição dos mortos, e todos aqueles que participam da primeira ressurreição são bem-aventurados. Primeiro Paulo diz a sequência, lá em Tessalonicenses, ele diz que primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, e depois, né, e serão transformados. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles, né, nos ares. O nosso encontro vai se dar nos ares. Então é um encontro, conforme ele fala em Tessalonicenses. O nosso encontro
Então vai ser um encontro, e aí depois desse encontro, o que acontece? Cristo desce com a sua igreja para instalar aqui o reino milenar. Cristo reina na terra com os seus remidos. Ele vem com a igreja remida, né? E aqui, quando Jesus vem, ele já lança aqui as duas bestas no lago de fogo, né? Já lança as duas bestas no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte que se refere ao texto que a gente leu, né? E aí quando Satanás é preso, e no final do milênio ele vai ser solto para tentar o povo que nasceu no milênio, e aí depois, né, o Senhor vai fazer o julgamento deles, e aí vem quem? O diabo, a morte, o inferno, e quem não está escrito no livro da vida. Vem todos para o lago de fogo, né? Nesse momento, aqui, já aconteceu aqui a segunda ressurreição, a segunda ressurreição é o restante dos mortos, que não ressuscitaram, aonde? Na primeira ressurreição. Essa segunda ressurreição é para quê? É para julgamento final. Julgamento é o juízo final do trono branco, onde vão ser abertos os livros e também vai ser aberto o livro da vida, né? E todo aquele que não foi encontrado no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. E em seguida vem novos céus, nova terra e eternidade aí. Então, gente, eu queria trazer isso aqui mesmo, só porque eu estou aproveitando a ocasião de estar aqui com esse quadro maravilhoso para poder fazer esse resumão, né? E incentivá-los a ler mais a palavra de Deus. Conforme diz aqui em Apocalipse, né? Apocalipse 1:1. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Então o Apocalipse é a revelação para mostrar para a gente, os seus servos, as coisas que brevemente devem acontecer. E ele diz no versículo 3, 1 e 3, bem-aventurado aquele que lê, né? Aquele que ouve as palavras desta profecia e que guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Esse guardar é o mesmo sentido da palavra, guardar a palavra de Deus. É o mesmo mandamento, guardar a palavra de Deus, né? Então não é decorar, não é só ler por ler, né? Isso daqui, as grandes promessas de Deus estão aqui no livro de Apocalipse, né? O cumprimento de grandes promessas que o Senhor fez na lei, nos profetas, nos outros escritos, né? Vai estar tudo aqui, né? Condensado aqui no Apocalipse. Então tem tesouros ocultos, escondidos aqui, mas revelados a nós. Basta nós buscarmos, né? Então ele diz aqui, Apocalipse 22:6, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Era isso que eu queria trazer.